E aí, Heracles, tudo bem? Espero que vocês estejam bem. Pessoal, hoje, sexta-feira, vamos dar continuidade ao nosso capítulo 3 do sistema circulatório, linfático e urinário, quarta parte. Nós vamos concluir uma boa parte desse conteúdo, vamos fechar o sistema circulatório, falar sobre o sistema linfático e deixar para fechar o capítulo 3 com o urinário. Então vamos para o tópico 5, frequência cardíaca e eletrocardiograma. Isso dá na página 51 a 65, certo? Mas antes disso, bora corrigir a atividade da semana atrasada. Primeira questão diz o seguinte: o sistema cardiovascular é responsável por transportar o sangue para todas as partes do nosso corpo. O caminho que o sangue percorre pode ser dividido didaticamente em dois circuitos. Letra A, sangue venoso e arterial. B, circulação pulmonar e sistêmica. C, média e grande circulação. D, circulação cardiovascular e circulação encefálica. Então, nosso sistema cardiovascular ele é dividido em dois tipos de circulação, conhecidas popularmente como grande circulação e pequena circulação. Então, que tem um nome mais didático chamado de, quando a circulação é pequena, é aquela que vai do coração para os pulmões, depois volta para o coração. Popularmente nós chamamos de circulação pulmonar. E a grande circulação é aquela em que o sangue sai do coração, vai para o corpo e depois retorna ao coração, que nós chamamos didaticamente de sistêmica. Então quem respondeu letra B, acertou. Segunda, a circulação sistêmica. Sistêmica quer dizer coração, sistemas, coração. Sistemas é o corpo. É aquela que leva sangue rico em oxigênio para o organismo. Simples. Nesse circuito, o sangue sai rico em A e retorna por meio rico em B. Quais são os gases representados pelas letras A e B? Então, você tem aí, quando o sangue sai do coração, ele sai um sangue limpo, um sangue rico em gás oxigênio. E quando ele passa nas células, pega as substâncias tóxicas, ele acaba retornando rico em gás carbônico. Terceira questão diz o seguinte: a figura abaixo representa o trajeto que o sangue faz do coração até os pulmões e o seu retorno. Esse circuito é conhecido didaticamente como... acabei de explicar na primeira questão. Então, quando sai do coração, vai para os pulmões e volta para o coração, eu chamo isso de circulação pulmonar. Eu procuro aqui, não acho. Também conhecida como pequena circulação. Pequena porque o coração está pertinho dos pulmões, diferente dos tecidos que estão mais distantes, os órgãos mais distantes, que seria a grande. Também chamada de pressão alta, a hipertensão é o problema médico mais comum em toda a população mundial. Geralmente, a hipertensão é uma doença que não apresenta sintomas alarmantes ou claramente identificáveis, e isso faz dela uma doença perigosa. A hipertensão não tem cura, mas tem controle e tratamento, sendo que somente o médico poderá determinar o melhor tipo de tratamento para cada paciente. Além do tratamento, o paciente poderá adotar medidas que previnam o aparecimento da hipertensão. Como? Então a gente tem várias opções ligadas ao controle da hipertensão, da pressão alta. Entre elas nós temos a pessoa exercitar-se, fazer atividades físicas, caminhadas, exercícios matinais ou no final da tarde. Isso é muito bom para evitar a hipertensão. Lógico que você tem que reduzir o sal, a gordura. Quem bebe, o álcool. Quem fuma, evitar. E evitar o estresse, as raivas da vida. Isso é um dos fatores que a gente sente no corpo, que aumenta a pressão do corpo. Hoje a gente vai compreender e analisar a frequência cardíaca, ver a pulsação, observando a pulsação, tentar diferenciar dois problemas cardíacos: o ataque cardíaco do AVC, como é que a gente previne esses males à saúde, e entender como funciona a coagulação sanguínea, como é que forma a casquinha da ferida, e o sistema linfático. Então bora lá.
quinto tópico fala sobre frequência cardíaca e eletrocardiograma. É um assunto bem simples. Frequência cardíaca é a quantidade de vezes que o coração bate em um minuto, ou pulsa, em que a gente consegue sentir isso através de uma artéria, onde a gente pode colocar o dedo em uma determinada parte do corpo, como o pulso, por isso nasceu o nome pulsação, né? Do pulso, pulsação, e o ato de pulsar, quer dizer, de você sentir bater, em que eu coloco na linha aí, ó, do polegar, e eu conto quantas vezes eu sinto um pulsar em um minuto. Eu chamo isso de frequência cardíaca, pulsação. Então, isso aí é uma constante médica. Os médicos fazem muito isso para saber quantas vezes você tem sua frequência cardíaca por minuto. E dependendo da quantidade de pulsações, ele pode detectar se você tem uma pressão alta ou se você tem uma pressão baixa. Ou lógico, se sua pressão está normal. Então, em um adulto, certo? Um adulto e um idoso. Crianças, elas têm uma adolescente, geralmente abaixo de 15 anos para trás, né, para baixo. A pulsação e a frequência cardíaca é um pouco mais delicada de se ter, de se contar, de se definir. Então, isso é bem específico de cada pessoa, pela questão da idade ser muito jovem. Então, isso o pediatra é quem vai observar se a criança tem pressão baixa, alta, mas regra médica é a partir dos 15 anos, geralmente idade adulta e velhice. Ficar entre 60 e 80 batidas por minuto, pulsações por minuto. Isso é o normal. Em um minuto, mais ou menos 60 batidas. Nas crianças e nos idosos de idade muito avançada, esse valor já é diferente. Aqui tem uma tabela mostrando mais ou menos como é isso. Não é uma regra específica. Por isso eles colocam 18, 25 anos. Então, uma pulsação, uma frequência excelente estaria entre 61 pulsações e 65. Né? À medida que você vai envelhecendo, ó, 60 e 64, ó, 36 a 45 anos, por aí vai. Uma pulsação boa, uma pulsação normal, pulsação não tão boa e uma pulsação ruim. Então, a pessoa que tem 18 anos ter mais de 85 batidas por minuto é preocupante, muito preocupante. Idoso também, quer dizer, é uma pulsação muito acelerada. 60 era o normal, você está com 85, então está com, né, uma grande quantidade de pulsação, de batidas além do normal. Então essa tabelinha mostra mais ou menos a quantidade de vezes que o coração deve bater por minuto em uma faixa etária. E aí tem os níveis pela excelência da frequência cardíaca. Boa, normal, excelente, né, e ruim. Quando a pessoa tem problemas de frequência cardíaca, né, eles podem pedir para que você faça um eletrocardiograma, né, um médico. E o eletrocardiograma nada mais é do que um exame para ver se há um distúrbio, se há um problema no seu coração. Os cardiologistas pedem que você faça esse registro em papel através de monitoramento elétrico do coração. Isso dá até um susto, né? Então, nada mais do que você se deitar numa maca em que existe um aparelho, que nele estão conectados fios que não vão dar choques, parece nome esquisito que vai dar choque, eletrodos, né, que não vai dar choque nenhum. Então esses eletrodos, eles captam, eles não emitem, eles registram, eles captam a atividade elétrica do seu coração, certo? Então ele não vai dar choque, ele vai receber os estímulos do seu coração. E eles são colocados em partes específicas do corpo, no peito, nos pulsos, até mesmo nos tornozelos, não machuca. É uma presilhinha que vai ser colocada ali e parece uma presilha de cabelo essas que as meninas usam, né? Bem macia, não machuca, e que em um determinado momento a máquina começa a registrar em um papel que o médico vai ler
né, a sua atividade cardíaca, ó, isso aqui. Então os eletrodos, ó, são bem simples, ó. Então não machuca, não dá choque e vai registrar a atividade elétrica do coração para saber se você tem algum problema do coração, como por exemplo, predisposição a um ataque cardíaco, até mesmo um AVC. Então, dependendo da questão da frequência cardíaca registrada pelo eletrocardiograma, o médico pode diagnosticar e, através de tratamento, prevenir esses dois problemas. Mas o que é ataque cardíaco e AVC? Então, são problemas que acontecem rapidamente, certo? Você vem cultivando, certo? Você vem numa vida não tão rica em atividade física e saudável e alimentar também, e isso vai minando o seu organismo, até que você pode desenvolver um ataque cardíaco e um AVC, que é um problema rápido que pode levar até mesmo à morte, pode ser fatal, e que ocorre, como eu disse, ó, problemas relacionados ao sistema cardiovascular, sistema circulatório. Isso é provocado por um entupimento das veias do corpo. Pode ser uma veia do coração, pode ser uma veia do cérebro, uma veia do pulmão, e isso vai provocar um bloqueio do fluxo de sangue. Esse bloqueio é chamado de aterosclerose, é quando o local entope. Então, imagine um cano de água do esgoto da sua casa em que entupiu. Então, à medida que a água tenta passar, não consegue, ou o fluxo é muito pouco, então vai haver uma sobrecarga na região anterior ao entupimento, vai ter muito mais líquido antes do entupimento do que depois, e esse líquido em excesso pode provocar o ataque cardíaco, o AVC, que a gente vai ver agora. Aqui, ó, eu tenho uma veia normal, ó, onde tem uma boa passagem de sangue, ó, uma veia bem, né, limpa, e aqui eu tenho uma veia que tem essas bolinhas amareladas, popularmente chamadas de gordura, a gordurinha. Então imagine aqui, ó, o aparelho sendo bloqueado, ó, o fluxo de sangue, ó, e isso não é bom. Nós chamamos isso de aterosclerose, ó. A quantidade de gordura começa a diminuir o fluxo sanguíneo. Aqui uma foto mais ou menos não, real, de um vaso sanguíneo com aterosclerose. Olha a quantidade de gordura. Isso aqui não é para estar aqui. Esse vaso é para ser aberto completamente, ó. Isso aqui pode levar a um ataque cardíaco. O que é um ataque cardíaco? É quando a aterosclerose entope uma artéria do coração. Não é no cérebro, não é no pé, não é no fígado, não é. Entope uma artéria do coração. E o que é que a artéria faz? A artéria leva sangue rico em oxigênio. Até o coração precisa de nutrientes e de oxigênio. E ele não se oxigena por dentro lá das cavidades. Ele se oxigena por fora. Do lado de fora do coração existem artérias, e essas artérias não podem entupir, porque se elas entupirem, elas deixam de receber os tecidos do coração um sangue rico em oxigênio. Então esse ataque cardíaco, também conhecido como infarto, enfarte, tem vários apelidos, do miocárdio quer dizer coração, e que a gente pode sentir, né, antes do infarto, fortes dores. Isso aqui é um sintoma de que você está tendo um ataque cardíaco. Fortes dores no peito, pescoço, ombros, nos braços, principalmente o braço esquerdo, um formigamento muito forte no braço esquerdo. Então isso aí é um indício de que você está tendo um ataque, possivelmente está tendo um ataque cardíaco. Então imagine aqui, ó, tá o coração, beleza? Observem bem. Essa veia vermelha, essa artéria vermelhona aqui, ó, grossa, ó, uma aqui, outra aqui, ó, elas se ramificam, ó. Essas artérias estão levando sangue para a carne do coração, o músculo do coração. Então, se essa partezinha aqui entupir, ó, aterosclerose aqui, ó, tá vendo? A gordura. Então, essa parte aqui que deveria receber oxigênio começa a necrosar, fica escura, ó, começa a morrer. Você está tendo um ataque cardíaco. O coração então não vai bater direito, e se não bater direito, você pode até
morrer. Então esse ataque cardíaco pode ser corrigido através de técnicas médicas, que vai tipo fazer uma ponte ligando um local com outro, evitando então aquele local, corrigindo aquele local do entupimento. Ela é chamada de angioplastia, que nós temos popularmente como ponte de Safena, que é uma cirurgia em que a gente retira uma veia, certo, da perna de uma pessoa, da própria pessoa, e coloca no coração, fazendo a correção. Então eu tenho a angioplastia ou cateterismo, que é como? Então eu tenho uma veia, ó, certo? Aqui está a gordura. Então o médico vai passar um fio dentro dessa artéria, ó. Nesse fio existe um balão e existe uma tela chamada de stent. E quando o balão está seco, essa telazinha ela está bem pequena. Então o médico infla esse balão, ó, ele enche, e a tela ela arma, empurrando a aterosclerose para cima e para baixo, ó, fazendo com que o sangue passe com mais facilidade. Só que o balão está atrapalhando. Então o que é que ele faz? Ele retira esse balão azul, ó, e a tela vai ficar aqui, ó, segurando o vaso, diminuindo a aterosclerose. Olha como ela está grossa aqui, ó. Olha como ela está fininha, ó. Então aqui o sangue vai passar. Ah, Bruno, quer dizer então que a gente vai ficar com essa telinha aqui pro resto da vida? Provavelmente, se você não fizer atividade física para queimar essa gordura, você vai ficar com isso aqui, né? Senão vai novamente entupir. Isso é chamado de angioplastia ou cateterismo. Ponte de Safena, ela é um pouco mais complicada. Ela é feita da seguinte maneira. Então vamos dizer, bem aqui, ó, tá o entupimento, ó. Tá vendo, ó? Ó, o entupimento aqui. Então o sangue não está chegando nessas partes aqui, ó, do coração. O que é que o médico faz? Vai lá na perna do paciente, tira uma artériazinha lá, retira ela, um pedacinho, não vai fazer falta, ele corrige aqui, não dá problema nenhum na perna. E esse pedacinho ele usa como um cano, ó, ligando diretamente na aorta, ó. Faz um furo na aorta, liga essa artéria aqui, ó, e coloca ela ligada depois do entupimento. Então essa região aqui, ó, vai receber sangue. Essa aqui estava entupindo, então corrigiu o problema. Eu chamo isso de ponte de Safena. Retirar uma pequena parte da artéria safena que a gente tem na perna. Por isso o nome ponte de Safena. AVC, não mais parada cardíaca, né? O infarto. AVC é uma abreviação de acidente vascular cerebral. Então, olha o nome, cerebral. Então, vai acontecer no cérebro. É bem parecido com o do coração, só que nas artérias cerebrais. Há o entupimento lá. Então, se uma artéria do cérebro, né, uma artéria cerebral, entupir por causa da aterosclerose, logicamente o sangue deixa de chegar até lá, provocando a morte dos tecidos, porque não está levando gás, oxigênio para aquele local. Então, o acidente vascular cerebral isquêmico, também chamado só de isquemia pelos médicos, é quando aqui deixa de receber sangue rico em oxigênio. Isso, provocado pela hipertensão e outros problemas, vai provocar hemorragias cerebrais. Então, a pressão no cérebro, nas artérias que estão lá, é tão grande que ela estoura. O sangue começa a vazar na sua cabeça, certo? Por isso alguns chamam isso de derrame cerebral, porque o sangue vai derramar, o sangue vai se espalhar por fora dos vasos. Isso pode levar até mesmo à morte. Então, aqui eu mostro mais ou menos como isso aconteceria. Olha só, ó, isso não é bom. Ó, aí o sangue se espalha pela cabeça, provocado
por entupimento, provavelmente aqui, ó, aqui está tendo um entupimento, ó, o sangue não está passando. Então a pressão faz com que os vasos aqui muito finos estourem, podendo até mesmo levar a sequelas, paralisias, dependendo do local do cérebro, ou até mesmo a morte. Como é que a gente faz para prevenir o AVC, prevenir o derrame, né? O AVC, o ataque cardíaco? O que a gente já vem estudando desde a alimentação, né? Atividades físicas, alimentação, redução do sal, não fumar, não beber, tudo isso leva a uma vida saudável, evita a aterosclerose. Então, os cardiologistas dizem evitar o consumo abusivo de alimentos gordurosos e oleosos, hipertensão não controlada, quem tem e não se trata, então isso aí vai levar a esses problemas. Logicamente, a obesidade leva, porque você tem muita gordura no corpo e essa gordura pode levar a AVC ou a infarto. Logicamente, fazer exercícios é fundamental. Então, a falta deles vai levar a isso, né? Fumo. Então, é o que nós já sabemos, né, pessoal? O que nos deixa saudável e o que nos pode levar a um problema de doença cardíaca ou qualquer outra, né? Para terminar, para quase terminar o capítulo, temos o tópico 6 aqui, nós temos a coagulação do sangue, ou seja, um processo em que o sangue vai ficar sólido. Imagina o seguinte: sangue tem que ficar líquido dentro do vaso. Quando ele sai, ele começa a ficar sólido. Isso para que o sangue entupa uma abertura que exista no vaso ou até mesmo na pele, para que o sangue não saia. Então é feito através de células especiais. A gente estudou as células vermelhas, hemácias, as células brancas, os leucócitos, e as plaquetas. Então as plaquetas, elas trombam, né? Elas formam um trombo, um bloqueio em forma sólida que dificulta a saída do sangue do vaso para fora. Então ela é feita da seguinte maneira: ó, aqui a ferida, ó. Eu estou dentro do vaso, vendo por dentro, viu? Ó. Eu tô, a ferida e as plaquetas aqui, ó, estão correndo, ó, todo mundo para entupir essa ferida e evitar que o sangue saia. Às vezes acontece de essas células formarem um caroço muito grande. E esse caroço não tão certo, viu? Vamos chamar de trombo, o nome correto. Eu vou chamar de caroço por enquanto, porque eles acabam ficando grande demais do lado de dentro do vaso. E esse caroço ele pode se soltar e acabar entupindo um vaso lá na frente. Então eu vou parar de chamar de caroço e chamar de trombo, que pode levar a um problema chamado de trombose. Então é um coágulo que se forma no interior do vaso sanguíneo e pode acarretar doenças. Olha lá aí, ó. Aqui é o caroço, que eu chamo de trombo, é um coágulo. O sangue fica sólido aqui dentro, não é para ficar sólido desse tamanho, é para ele ficar sólido por fora. E quando isso acontece, às vezes um pedaço dele, olha só o pedação, ó, o pedação se solta do coágulo, do trombo. E esse danadinho aqui pode levar a problemas de trombose, como por exemplo as veias, ó, quebradas, ó, que podem impedir que o sangue flua nas pernas, principalmente, certo? Chamado isso de trombose. Sistema linfático, para a gente encerrar, é um sistema paralelo ao sistema circulatório que capta sangue, certo? E ele filtra o sangue, filtra as substâncias, os líquidos que estão entre os tecidos e que realiza funções específicas, como a limpeza e a purificação e a destruição de micro-organismos. Então esse sistema linfático, pessoal, ele é bem paralelo. Não são veias, isso aqui não, ó, não são artérias, são vasos linfáticos. Esses pontinhos que tem aqui, ó,
São chamados de ínguas, popularmente quando estão inflamadas. Ele é formado pelos vasos linfáticos, pela linfa e pelos linfonodos, que são esses pontinhos aqui. A linfa é a parte líquida que corre aqui dentro. Vamos ver isso bem direitinho. Ó. Vasos linfáticos são vasos finíssimos que vão absorver tudo o que for líquido que estão nos tecidos em excesso. A linfa é o líquido, que é rico em água, rico em substâncias nutritivas e ruins também. São substâncias que estão espalhadas, dissolvidas, células mortas e até mesmo micróbios, como vírus e bactérias. Os linfonodos, eles são estruturas mais específicas para a destruição desses micróbios. Então ele é rico em células brancas, os glóbulos brancos, os leucócitos, e que em alguns casos, quando a pessoa está num processo infeccioso, acontece a inflamação desses linfonodos. Ó. Isso aqui, ó. Principalmente os das axilas e os das virilhas, eles ficam inflamados. Então, o pediatra, por exemplo, quando vai analisar, né, uma criança, ele costuma botar, apalpar essas regiões da axila para ver se está dolorido. Significa então que se tiver dolorido, é porque esses linfonodos estão trabalhando muito, tentando matar algum micróbio no corpo. Então ele detecta e já observa que a criança está passando por algum problema de saúde, pode ser um vírus, uma bactéria. Então os linfonodos, os vasos linfáticos, ó, que vai dentro ter a linfa, e essas bolinhas, os linfonodos, certo? Íngua é chamado popularmente através de uma infecção, de uma doença, como eu disse, pode ser um vírus ou uma bactéria, que desenvolve uma reação no corpo, tornando esses locais inflamados, ó, inchados e doloridos. Local principalmente como pescoço, axila, virilha. Linfonodo é um nome popular da íngua, né? Os linfonodos inflamados geram a doença chamada de íngua, beleza? Então é isso, pessoal. Tá aí o vídeo para vocês assistirem as 5 perguntinhas. A gente se vê por aí. Valeu. Até a próxima.